Pessoal, vamos para mais um vídeo para realizar cálculos aí de tensão, queda de tensão, corrente de cada resistor, né? Fazendo uso aí da lei de Ohm. Professor Maurício Arruda da Optex. Aqui nós temos nosso circuito. Então, nossa fonte de alimentação, 12 volts, muito bem. Aqui nosso resistor R1, 470 ohms. Vem em série com esses dois resistores que estão em paralelo, que seria o R2 e o R3. R2, 220 ohms, R3, 100 ohms. E o resistor 4, que está em paralelo com esses três resistores aqui, tá? E por fim aqui, um resistor de 470 ohms, que é o nosso R5. Muito bem. Bom, assim como no exercício anterior, essa fonte também está dividindo a tensão em duas etapas. Ou seja, vai ter uma queda de tensão sobre R5 e uma queda de tensão sobre esses quatro resistores, tá? Então, essa queda de tensão aqui, nesses dois nós, ó, desse nó para esse nó, mais a queda de tensão daqui para cá, tem que dar a fonte, tá bem? Esse é um primeiro detalhe importante, né? Outra coisa, o VR4 vai ser o quê? A queda de tensão nele vai ser a queda de tensão sobre o R1 mais a queda de tensão sobre R2 e R3, porque aqui é a mesma, né? Como eles estão em paralelo, a queda de tensão nesse ponto é a mesma desse ponto aqui, ó. Então, a queda de tensão sobre R2 é a mesma de R3. Então, essa queda de tensão mais a queda de tensão sobre R1 tem que dar a queda de tensão sobre o resistor 4. Muito bem. Agora, em relação à corrente, o que está acontecendo? A corrente sai da fonte, chegou nesse nó, ela vai dividir. Ou seja, uma parte dela vem para cá e uma parte vem para cá. Essa etapa que vem para cá vai se dividir, vai passar pelo resistor R1 e depois vai se dividir entre o resistor R2 e o R3. Elas não serão iguais porque os resistores são diferentes. Então a intensidade será diferente, tá? Aonde o resistor é menor, a intensidade de corrente é maior. Então vai passar mais corrente por aqui do que por aqui, tá? E a queda de tensão, e a corrente passa por aqui é a somatória dessas duas, né? OK? E o que acontece aqui no R5? No R5 é o próprio I total que vai passar por ele. Por quê? Porque ele está em série com a fonte. Então o I total vai ser o próprio IR5. Espero que vocês tenham entendido essa análise, tá? É uma coisa simples, né? Depende do meu ver, né? Mas para quem está começando, talvez tenha bastante dúvida, né? Quem já está mais familiarizado com a eletrônica, realmente, né, se pegou bem essa etapa aí de como que a corrente se divide, como que a tensão se divide, vai para frente, né? Quem tem dúvida, assiste mais vezes esse vídeo, tá? Para os nossos outros vídeos, para você ter essa visão, né? Porque essa visão de como que o que está acontecendo com a corrente, o que está acontecendo com a tensão, vai ajudar muito você na eletrônica no geral, tá? Porque isso é o dia a dia nosso, né? Então você tem que estar familiarizado com isso. O que está acontecendo com a tensão, o que está acontecendo com a corrente nesse circuito, ok? É de suma importância esse conhecimento. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a resistência total. Então, como que eu calculo a resistência total desse circuito? Por onde eu começo? Eu começo, pessoal, eliminando os nós. Então, eu vou começar aqui, ó, eliminando esses dois resistores que estão paralelos, transformando eles em um único resistor. Então, o que eu faço aqui? Ó? O R2 em paralelo com o R3 vai ser o quê? 220 vezes 100 sobre 220 mais 100. Isso aqui vai dar, então, ó, vamos calcular junto aqui, ó, 220 vezes 100, dividido por quanto? 220 mais 100, 320, né? Isso vai dar 68,75 ohms. Então, é o paralelo desses dois resistores. Muito bem. Aí eu somo R1 mais o R2 em paralelo com o R3. Então, o que eu vou somar aqui? 470 mais o 68,75. Então, isso aqui vai dar, né, mais 470, olha lá, 538,75 ohms. Então, eu já fiz o cálculo desses três resistores. Agora, eu vou fazer o quê? Esses três em paralelo com um K. Então, eu vou fazer esse 538,75 vezes 1.000 dividido por 1.538,75, né? Que é os 1.000 mais os 538,75. Então, isso aqui vai dar, então, 538,75. Opa, digitei errado ali.
538,75 vezes 1.000 dividido por 1.538,75. Então vai dar 350,12 ohms. E o R total? O que vai ser o R total? Agora que eu descobri tudo, esses 4 resistores, né, o valor da resistência equivalente deles, que é esse valor de 350,12 ohms, eu vou somar com mais 470. Então, 470 mais os 350,12 ohms, portanto, meu R total vai dar 820,12 ohms. Então, aqui nós já calculamos, então, o nosso R total, 820,12 ohms. Perfeito, pessoal. Agora eu posso calcular o quê? Eu posso calcular o I total. O que vem a ser a corrente total? É a tensão da fonte, 12 volts, dividido por 820,12 ohms. Então, a corrente total, 12 dividido por 820,12. Isso vai dar, então, olha lá, 0,0146 ampere. Então, se eu mandar 3 casas, vírgula para a direita, 14,6 miliampere. Então, deixa eu lançar aqui, ó, 14,6 miliampere. Perfeito. Bom, conforme eu falei para vocês, se eu tenho o I total, aqui ela vai dividir, né? Tem nós aqui, vai dividir a corrente. Mas a corrente total passa pelo R5. Então, o I total é o próprio IR5. Então, eu já posso lançar aqui, ó, 14,6 miliamperes, com toda a certeza, né? Bacana. E eu já posso calcular, então, o VR5. Como eu tenho a corrente que passa pelo resistor 5 e tenho o valor do resistor 5, fica fácil, né? Basta eu pegar os 470 ohms e multiplicar pelos 14,6 miliamperes. Portanto, meu VR5, então, olha lá, 470 vezes 14,6 vezes 10 a menos 3, 6,86 volts. 6,86 volts. Então, aqui está meu VR5. Deixa eu colocar ele aqui, ó, 6,86 volts. Perfeito até aí? Bom, como que eu sei, pessoal, a queda de tensão nesses 2 pontos aqui, então, ó, daqui para cá? Bom, uma das maneiras que eu posso fazer, que eu fiz com vocês no exercício anterior, eu pego a tensão da fonte, subtraio a tensão que eu tenho no VR5, o que sobrar está aqui. Tá? Então eu posso fazer, né, 12 menos o 6,86, pode digitar errado, 12 menos 6,86, olha lá, 5,14 volts. Tá? Essa é a intensidade aí que vai estar no VR4, né? Mas eu vou fazer de outra maneira com vocês. Esse é um método, né? Bastante rápido para fazer. Mas o que eu posso fazer? Qual outra maneira? Se eu transformar todos esses resistores em um só, eu pego o I total e multiplico por esse resistor. Qual que é o valor desse resistor aí? É o próprio 350,12, lembra? Quando eu calculei aí? Então, para eu calcular, vou chamar aqui de ponto AB, A aqui em cima e B aqui embaixo. Ó. Então, meu VAB vai ser o quê? A resistência de 350,12 vezes o I total. Quanto que é o I total? 14,6 miliamperes. Portanto, o meu VAB vai ser igual a, olha lá, 350,12 vezes 14,6 ESP menos 3. 5,11 volts. Vocês viram que vai dar próximo, né, do valor que eu falei antes? VAB aqui deu 5,11. O que acontece, né? É por causa da tolerância aqui dos resistores, né? A
precisão que eu utilizei, né? 2 casas depois da vírgula, tá? Mas se a gente fizer, então, ó, 12 volts menos o VR5, que é 6,86, olha lá, o 5,14, está próximo, né? Se a gente considerasse uma casa depois da vírgula, 5,1, está batendo a teoria com a prática, está bem próximo, então tá dentro, né? E esse VAB, o que vem a ser esse VAB? É o próprio VR4, né? Então o VR4 é igual ao VAB. Então eu posso lançar aqui, ó, 5,11. Ok? Bom, se eu tenho a tensão do VR4 e tenho o valor do resistor 4, eu consigo calcular a corrente que passa pelo R4. Então, o que vai ser meu IR4? Vai ser o VR4, que é o 5,11 volts, dividido por 1000, que é o valor do resistor. Isso vai dar 5,11 miliamperes. Então, aqui também eu já descobri o IR4, ó, 5,11 miliamperes. Perfeito? Agora falta o quê? A tensão, a queda de tensão nesses 3 resistores, ó, e a corrente passa em cada um deles. Bom, eu posso também calcular a corrente que passa por esses resistores, por esse lado aqui, vamos chamar aqui de I1. Aqui eu chamo de I1 e aqui eu chamo de I2. Aqui é o meu IR4, né? Esse aqui eu posso chamar de I2, tá? Que é o meu próprio IR4. Eu não sei a corrente que passa por I1 aqui, ó, que seria resistor 1. E depois ela vai dividir entre os resistor 2 e 3. Porém, se eu pegar o resistor equivalente do ponto AB, que seria o quê? Os 538,75 ohms, ó, que é o R1 mais o R2 em paralelo com o R3. Então eu estou transformando todos esses resistores em um só, tá? E aí fica mais fácil eu calcular a corrente que passa por aí. Então como que eu faço isso, né? O VAB eu já tenho. O resistência eu já tenho, então eu posso calcular o I1 ali. Ó. O que é o meu I1? O I1 é o próprio IR1, né? Mas o I1 vai ser o que então? Vai ser a tensão no ponto AB, que vai ser então de 5,11 volts, dividido pela resistência entre esses 3 resistores aqui, o que seria o R1 em série com o R2 em paralelo com o R3, que é o valor de 538,75 ohms. Tá? Então, esse valor, então, 5,11 dividido por 538,75 vai dar, então, 0,0094, né? Isso vai dar 9,48 miliamperes, tá? 9,48 miliamperes. Esse valor de corrente, na verdade, é o que vai passar por R1. Então, eu já posso lançar aqui, ó, 9,48 miliamperes. Ok? Bom, se eu tenho o valor que passa pelo resistor 1, eu já posso calcular também o meu VR1. O que é o VR1? VR1, pessoal, vai ser, na verdade, então, o valor do resistor 1, que é de 470 ohms, vezes o IR1, que é de 9,48 miliamperes. Então, o VR1 vai dar quanto? Ó? 470 vezes 9,48 expoente menos 3. 4,45 volts. 4,45 volts. Já vou lançar aqui, ó. 4,45 volts. Tá bem? Então eu já descobri a tensão sobre o R1. E para eu descobrir a tensão sobre o R2 e o R3? Bom, novamente eu tenho 2 maneiras. Olha só, se você tem essa visão. Se eu tenho a tensão no ponto AB, que é o próprio VR4, né? Que vale 5,11, então daqui a aqui eu tenho 5,11. Aqui eu já tenho também a tensão, ó. O VR1 vale 4,45. Então se eu pego 5,11 e subtraio 4,45,
Esse é o resultado que vai dar do VR2, que é igual ao VR3, que é igual a 0,66 volts. Tá? Então essa é uma maneira rápida, né? Mas eu vou calcular com vocês pelos resistores aqui, ó. Então você não tem os valores aqui desses dois em paralelo? Ó? Eu tenho, ó. Quanto que vale o 220 em paralelo com 100 ohms? 68,75 ohms. Então, se eu tenho o valor do resistor aqui, ó, e tem a corrente que passa por ele, eu consigo calcular a queda de tensão neles. Então, o que vem a ser a tensão no resistor R2 e R3? VR2, que é igual ao VR3, que vai ser igual ao quê? Ao 68,75 ohms, vezes o quê? O I que passa por eles, que é o de 9,48 miliamperes. Quanto vai dar isso então? Ó, vamos lá. 68,75 ohms, que multiplica 9,48 expoente menos 3. Olha lá, 0,65 volts. Então, VR2 vale 0,65 volts, VR3 também 0,65 volts, tá? Então, já temos os valores da tensão sobre os resistores 2 e 3. Agora que eu tenho o valor das tensões e tenho o valor dos resistores, fica fácil eu calcular a corrente, né? Então, o que é o meu IR2? O IR2 vai ser o quê? O VR2, que seria o 0,65 volts, dividido por o valor do R2, 220 ohms. Quanto que dá isso aí? Ó? 0,65 dividido por 220. Tá aí, ó, 0,0029, né? Então, 2,9 miliamperes. 2,9 miliamperes. O que é meu IR3? Deixa eu já lançar aqui, ó, 2,9 miliamperes. Joia. O que é meu IR3? É o valor da tensão sobre ele, que é 0,65 volts, sobre quanto? Sobre 100 ohms. Vamos ver quanto dá isso? Então, ó, 0,65 dividido por 100 ohms. Olha lá, ó, vai dar 6,5 miliamperes. Pessoal, olha que interessante. Se eu somar essas duas correntes aqui, ó 6,5 mili mais 2,9 mili, ó, 9,4 mili. Ó, batendo aqui, ó 9,4 mili o IR2 mais o IR3. E olha aqui o I1 aqui que eu chamei, que é o IR1, que é o 9,48. Então, somando essas duas, dá essa daqui, ó. Então, aí nós temos a certeza de que fizemos corretamente aí, né, o cálculo aí das correntes e das tensões, né? Então, se a gente observando aí a somatória das tensões, a gente sabe que está certo. Olha só, por exemplo, né, o meu VR4 aqui, ó. Meu VR4 deu 5,11, tá? Mas se eu somar o que o VR1, que é 4,45, mais 0,65 vai estar nesses dois, vai dar praticamente esse valor, ok? E se eu somar o VR5 mais o VR4, eu chego no valor da fonte. Olha só, se eu pegar a tensão aqui, mais essa daqui, eu chego na tensão da fonte. Ou se eu pegar essa tensão mais essa daqui, ó, que é 0,65, mais essa daqui, que é 4,45, também eu chego nos 12 volts, tá? Então, essa visão, né, da corrente que está dividindo, da tensão que está dividindo, somando da tensão da fonte, isso é super importante vocês terem essa visão, que vai ajudar demais numa manutenção, né, analisar qualquer circuito, tá? Porque todo circuito vai dividir tensão, vai dividir corrente, né? Então, essa visão é de suma importância. Bom, espero que vocês tenham gostado até aqui. Essa foi a parte teórica, né? E agora vamos montar o circuito e checar na prática aí para ver se os valores estão próximos, né? Se está aceitável aí a prática aí, tá bem? Os valores medidos. Vamos lá então, pessoal. Bom, pessoal, vamos para a prática então. Aqui está nosso circuito montado. Então, o que nós temos aqui? Olha só, nosso R1, que é o resistor de 470 ohms. Vem em série com os dois resistores aqui, que seria o R2 e o R3, 220 ohms. Esse aqui da direita é o 100 ohms.
Aqui em paralelo com eles, aqui, ó, tá o resistor de 1K, que é o nosso R4, e por fim aqui o resistor 5, que é o 470 ohms. Aqui o negativo da fonte, aqui em cima eu vou ligar o positivo da fonte. Bom, inicialmente a fonte não está conectada, tá? Nossa fonte de 12 volts, e eu coloquei já meu multímetro aqui na escala de resistência. Então qual que é a ideia? Medir a resistência total desse circuito e verificar se está próximo aí do valor calculado, né? Então nós calculamos um valor de 820 ohms, está aqui 820,12, o nosso R total. Então eu vou inicialmente medir essa resistência total. Então nas extremidades aqui, estou medindo 862 ohms, tá? Na teoria deu 820 e aqui na prática 860 ohms aí. Tá dentro, né, pessoal? Tolerância dos resistores está excelente, tá? Vou colocar agora minha chave seletora, vou mudar para a escala de tensão. Então nós temos aqui, coloquei a escala de 20 volts, inseri a fonte de alimentação no meu circuito. Vou medir a fonte aqui primeiro, para vocês verem que nós temos os 12 volts. Então daqui para cá eu meço, olha lá, 11,78. Tá ótimo, né? 12 volts aí. Bom, vamos medir então a queda de tensão em cada resistor. O nosso VR1 calculado ali deu 4,45 volts. Vamos ver na prática aí qual o valor que nós vamos obter. Então lembrando que para medir tensão nós vamos em paralelo com os terminais do componente. Então esse cara é o meu R1. E aí eu estou medindo 4,41 para 4,45 ali, está excelente, né? Meu VR2 e o VR3 deu 0,65. Na teoria, 0,65 aqui também, né? Opa, escapou aqui, não. Olha lá, 0,65 também. No VR4, 5,11. E aqui na prática, 5,05. E o meu VR5, 6,86. Olha lá, 6,67. Tá? Então tá excelente aí os valores, né? Então só para verificar com vocês aqui na prática, olha só, na teoria, né? 4,45, 0,65, 0,65, 5,11 e 6,85. Legal. E agora vamos medir as correntes, olha. I total 14,6, IR1 9,48, 2,9 mili, 6,5 aqui no R2 e R3, e as correntes no IR4 e IR5, 5,11 e 14,6 miliamperes. Vamos lá, então para medir corrente, eu mudo aqui para a escala aqui, já vou deixar na escala de 20 mili, porque as correntes são baixinhas, né, que a gente calculou ali, vai dar uma maior corrente, a corrente total de 14,6 miliamperes, então a escala de 20 miliamperes atende bem aqui, né? Se eu não soubesse, eu colocaria na maior e viria diminuindo. Bom, corrente total é a corrente que sai da fonte. Então eu abro o circuito, aqui está o positivo da minha fonte, e é onde eu vou conectar o positivo do meu amperímetro. Está aqui, eu estou segurando aqui, e o negativo eu coloco onde estava o meu positivo. Então está aqui, ó, 14,56 miliamperes, né? 14,57 miliamperes, olha lá, ó, na prática. E na teoria deu 14,6 miliamperes, tá? Ótimo, né? Tá bem dentro do que nós queremos. Então esse total é o próprio IR1, tá? Que foi o que nós lançamos. IR1 não, perdão, é o próprio IR5, né? Olha só, o nosso I total é o próprio IR5. Ó. Então eu vou abrir o resistor 5 só para a gente já checar essa corrente, ó. O resistor 5 é esse último aqui, ó. Então eu vou levantar o terminal dele. Então, uma ponteira vai onde eu tirei, que é desse ponto aqui, e a outra no terminal levantado. Tá aí, pessoal, olha lá, mesmo valor, ó. 14,47 aí, 14,5 miliamperes, tá? Então, IR5 nós já medimos que é o próprio I total. Então, aí nós já temos a certeza de que tá ok esse valor, né? Muito bem, agora eu vou abrir o resistor 1 aqui, ó. O resistor 1 é esse resistor aqui, ó. Vou levantá-lo. Um terminal dele. Então tá aqui. Então uma ponteira vai na fonte, no positivo da fonte, e a outra no resistor 1. Então tá aqui, ó.
Olha lá, 9,58. 9,6 miliamperes. Na teoria deu 9,48. Tá ótimo. Agora eu vou medir a corrente no resistor 2, que é o resistor de 220 ohms. Levanto um terminal dele. Uma ponteira na onde eu tirei, na outra ponteira no terminal que está levantado. R$ 2,94 miliamperes. Não, tem alguma coisa aqui que soltou, pessoal. O protoboard tem dessas coisas, né? A gente tem que estar atento se está tudo ok. Está tudo ok aqui, ó. Então, o IR2, olha lá, 2,93 e na teoria 2,9 miliamperes. Então, tá perfeito. O IR3 vai ter que dar, ó, na teoria deu 6,5 miliamperes, tá? Vamos ver se na prática aqui vai dar um valor próximo. Então, levanta um terminal, uma ponteira vai no terminal levantado e a outra ponteira na onde eu retirei o componente. Olha lá, 6,4 miliamperes. E na teoria deu 6,5. Então, 6,43 está ótimo. Voltar ele. Então, você levanta o terminal, faz a medição e depois retorna ele onde ele estava conectado, né? Senão vai dar errado as demais medições. Então, tem que estar atento a fazer o procedimento certinho aí. Tá? Então, o IR3 está ok. Agora eu vou medir o IR4, ó, que é o resistor de 1K. Na teoria deu 5,11. Vamos ver aqui ó, quanto que vai dar. Olha lá, 5,06. Tá ótimo também. Então é isso, pessoal, né? Fizemos todas as medições das tensões e depois todas as medições das correntes. Então é aquilo que eu sempre gosto de frisar para os meus alunos, né? Façam primeiro as medições das tensões. Mediu todas as tensões? Beleza. Agora, com muita atenção, muda o multímetro para a escala de corrente e vá fazendo as medições das correntes, tá? Contudo, é muita atenção porque você tem que abrir o circuito, ok? Então, uma ponteira do multímetro, do amperímetro, né, vai da onde você tirou o terminal e a outra ponteira do multímetro vai no terminal que está levantado, né? Por isso é que eu falo para vocês, né? Levanta, que nem aqui, ó, levanta para valer aqui o componente, ó. Deixa um terminal bem levantado aqui, ó. Então você sabe que uma ponteira vai aqui, ó, e a outra não onde você tirou. Como eu tirei da linha do positivo, eu coloco aqui no terminal do resistor, onde tem o positivo, e aqui está fazendo a medição, olha aí, tá? Então é bem tranquilo, né? Não é difícil. Mais a atenção, né? O aluno tem que ter essa atenção e seguir uma metodologia aí, né? Um procedimento aí que ele vai fazer sempre dessa maneira e com muita atenção para não fazer errado, né? Não ligar errado, porque senão você pode queimar o multímetro ali, queimar um fusível interno, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Professor Maurício Arruda, mais uma vez aí, trazendo aí cálculos aí para vocês, né? A teoria e a prática aí. Então são vídeos aí que espero seja relevante aí para o conhecimento de vocês, né? Para que vocês fiquem aí cada dia melhor aí, cada dia vocês trabalhem com mais confiança, com mais segurança, né? Trabalhando aí, se tornando um bom profissional aí na área de eletrônica. Esse aqui é a minha meta, né? Esse aqui é o meu intuito aí, tá? Não tem nada mais gratificante para nós professores, né, do que deparar com um aluno aí que nós treinamos, né, e que se tornou aí um excelente profissional aí no dia de amanhã, ok? Um abraço, obrigado aí por estar comigo aí nesse tempo todo aí. Está com um vídeo mais longo, mas tem toda essa etapa aí, né, de fazer as medições e fazer os cálculos, mas vale a pena, né? Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tudo de bom.